Por que as ações subiram tanto hoje? E essa pergunta foi enviada, só para contextualizar, foi enviada no dia 14 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de novembro, feriado de proclamação da República, a data onde começou todo esse joga, vai e vem, toda essa política por interesse que a gente vê por aí, começou dia 15 de novembro. Mas isso aqui é um tema para a gente conversar em um outro momento, né? Mas foi lá que tudo começou, essa baixaria que nós vemos por aí. Mas, de fato, as ações valorizaram bastante, tá? No dia 14 de novembro. E eu vou explicar para você a razão, o porquê, né? A gente viu o índice Bovespa valorizando 2,29%, o índice de Small Caps, empresas pequenas, valorizando mais de 3%, né? E foi em virtude da divulgação de um resultado. E algumas empresas que eu comento para vocês que eu gosto muito, a EZTEC, que eu falo muito para vocês, subiu 5,5% hoje, negócio interessante. O que aconteceu? Não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com o exterior. Olha só, índice da inflação dos Estados Unidos, o CPI, a inflação para as famílias, para as pessoas, veio mais fraco que o esperado, tá? Tinha uma projeção do crescimento de 0,1% e ele veio estagnado. Então, não tivemos aumento de preço para as famílias em outubro de 2023 nos Estados Unidos. E isso levou a inflação dos últimos 12 meses dos Estados Unidos para 3,2%, abaixo do esperado, que era 3,3%. Né? E o próprio aqui, essa manchete é muito autoexplicativa. Ó. Desaceleração da inflação, então ela subindo menos ou ficando estagnada, amplia a percepção de que o Banco Central Americano, Federal Reserve, irá antecipar queda dos juros, o que provoca busca por ativos de risco. Índices futuros da Bolsa se valorizam, isso aqui é porque ele divulgou pela manhã. Mas esse é o processo, olha só. Se você tem a inflação vindo mais comportada nos Estados Unidos, você tem os Estados Unidos não precisando elevar mais os juros. E se os Estados Unidos não precisam elevar mais os juros, eles não vão tornar mais atrativa a renda fixa americana. Eles não vão tornar a dívida das pessoas mais cara nos Estados Unidos. Por que a taxa de juros dos Estados Unidos está tão alta? Porque a inflação estava extremamente elevada, chegou a mais de 9%. Agora está em 3,2%, a meta é 2%, mas está cedendo. E por conta disso, talvez os Estados Unidos vão ter que subir mais juros. Se não tiver que subir mais juros, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele começa a derrubar esse juro, porque a inflação está vindo mais comportada. Se ele derruba o juro, sobra mais dinheiro na mão das pessoas. Por quê? Porque a inflação está mais baixa e porque a dívida delas vai ficar mais barata. Né? Outro ponto importante, o juro da dívida das empresas começa a diminuir, sobra mais lucro por parte das empresas e com isso elas passam a valer mais. Então, o pessoal começa a perceber, opa, ao invés de eu manter ativado o meu nível de aversão a risco elevado, porque os juros americanos são extremamente altos, o que os investidores começam a pensar? Se os juros caírem nos Estados Unidos, os juros podem cair mais nos países emergentes, para a gente não dizer uma forma bonita de não dizer subdesenvolvido, né? Então, se o juro não precisa subir mais nos Estados Unidos, ele pode começar a cair daqui a pouco, você consegue derrubar mais os juros aqui no Brasil. E se você consegue derrubar mais os juros aqui no Brasil, significa que o cenário para as ações brasileiras vai ser mais positivo, as empresas vão passar a lucrar mais, porque os juros vão ficar mais baixos. Mas Vinícius, por que os juros brasileiros dependem dos juros americanos? Você não acha que essa visão imperialista da supremacia dos Estados Unidos que aprisiona o mundo... Não, gente, eu tenho cérebro, por isso que eu não penso nesse tipo de coisa. Funcionando, ativo. O que acontece? É questão de nível de risco, né? É comparativo. Você tem a economia americana, que é a economia mais sólida do mundo, com as duas maiores forças armadas do planeta Terra. Então tem poder bélico, tem poder econômico, tem poder de confiança, as mentes mais brilhantes estão lá nos Estados Unidos. E você vê aquela economia com uma taxa de juros de 6% ao ano. Exemplo, tá? Hoje tem 5,5%. Vamos pegar a realidade, 5,5% ao ano. E aí você tem o Brasil com uma taxa de juros de 6%, né? Com uma moeda muito mais fraca, pouca gente confia. Praticamente hoje ninguém vem para o Brasil, não tem grandes mentes vindo para o Brasil, a gente exporta mentes brilhantes ao invés de importar mentes brilhantes como os Estados Unidos. A gente tem um governo gastão, tá? Isso não é outro governo, são todos os governos, né? A gente tem um país populista, as pessoas gostam do populismo no Brasil. Direita, esquerda, centro, o que você quiser de orientação política. Isso é um problema grave cultural que a gente tem. E você tem que tomar essa decisão. Eu invisto no Brasil, na renda fixa brasileira ou na renda fixa americana se a taxa de juros é a mesma?
Bom, quem tem 2 neurônios em funcionamento vai investir na renda fixa americana porque o dólar oscila muito menos em relação às moedas internacionais, porque existe uma responsabilidade muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil, porque existe uma simplificação tributária muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil, porque existe uma segurança jurídica muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil, porque, economicamente falando, praticamente tudo joga a favor do investimento lá fora do que aqui. Então, o que a gente tem que ter sempre aqui? Um prêmio, um diferencial de juro, chamado prêmio de risco, né? Poxa, o que faria um investidor entrar com dólares aqui no Brasil para investir na renda fixa brasileira? Né? O que faria é um juro adicional, um diferencial de juros de pelo menos 4%. Então, se a taxa de juros nos Estados Unidos está em 5,5%, a nossa pode chegar no mínimo em 9,5%. Tá? Agora, se a gente tem uma inflação vindo mais baixa nos Estados Unidos, isso indica que daqui a pouco a gente vai ter uma taxa de juros menor nos Estados Unidos. Se o juro cair para 5% nos Estados Unidos, abre margem para a gente descer para até 9% os juros aqui no Brasil. E se os juros caem mais 0,5%, as empresas passam a lucrar mais, as pessoas são mais empregadas, melhora toda a nossa economia. Vinícius, mas se a gente fizer um teste e jogar a nossa taxa de juros lá para baixo, né? Estados Unidos 5,5%, a nossa vai para 6,5%. O que pode acontecer? Os bilhões e bilhões de dólares investidos em renda fixa que tem aqui no Brasil podem sair do Brasil, o dólar dispara, a inflação dispara e a taxa de juros tem que subir muito mais. Então, se você entende uns 3, 4 palmos da economia, você sabe que você tem que respeitar o diferencial de juros. Quanto mais irresponsável fiscalmente é um governo, questão de orçamento, quanto mais o governo gasta, além do que ele arrecada, maior esse diferencial de juros que tem que ter em relação à taxa de juros americana. Por quê? Maior é o prêmio cobrado pelo investidor estrangeiro para simplesmente permanecer aqui no Brasil e não tirar os seus dólares daqui, porque ele está achando o risco extremamente elevado. Né? Então a gente sempre tem que ter esse diferencial de juros. Né? E esse índice de inflação mais baixo nos Estados Unidos faz com que as ações valorizem no mundo inteiro, porque o mundo inteiro sim é dependente da taxa de juros americana, que é detentora, né, da moeda global, do dólar, que é simplesmente a moeda mais confiável do mundo. Vinícius, mas você não acha muito complicado que os Estados Unidos obrigam o dólar a ser a moeda mais usada no mundo? Não, gente, não é obrigação. Primeiro que teve um acordo lá atrás, décadas atrás, e olha só, dados atuais. Nos últimos 10 anos, o dólar está sendo mais usado para pagamento. O dólar está no maior patamar de uso para pagamentos internacionais. Isso aqui é totalmente voluntário. Não tem obrigação. Então, as empresas dos países estão pagando mais em dólar do que nos últimos 10 anos. Embora tenha essa narrativa maluca de que o dólar vai acabar, a desdolarização, etc e tal. A gente está vendo na prática. Euro deixando de ser utilizado, como já é muito esperado por mim desde o ensino médio, como eu falo para vocês, e o dólar está no maior patamar de uso para pagamentos internacionais. Quase 50% de todos os pagamentos internacionais sendo feitos em dólar de forma voluntária. Né? Isso é a confiança que as pessoas têm na moeda, que é reflexo da confiança que as pessoas têm na economia. Mas é por isso que as ações se valorizaram tanto, né? E se a gente tem juros mais baixos lá fora, favorece juros mais baixos aqui. E se tem juros mais baixos aqui, melhora todo o cenário para as ações, para a economia, tudo de uma forma geral.